Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Primeiramente, quero agradecer ao nosso Senhor, Jesus Cristo, pela oportunidade de estar fazendo este vídeo para vocês e agradecer aos mesmos pelo tempo disponibilizado para assistir. Muito obrigado. Lembrando, primeiro faço a leitura da palavra, depois apresento os significados e no final informo a conexão com o Antigo Testamento. Se você achar melhor ouvir a conexão com o Antigo Testamento, basta ir para a numeração que aparece na tela. Este é o momento onde inicio a conexão. Fica o convite para ouvir a palavra e seu significado. O 5º capítulo da Epístola aos Hebreus consolida e aprofunda o estudo sobre o sacerdócio de Jesus Cristo, estabelecendo as qualificações necessárias para o exercício desse ofício divino e comparando-as com a ordem levítica tradicional. O autor explica que todo sumo sacerdote humano é escolhido dentre os homens para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados, sendo capaz de se compadecer dos ignorantes e errantes por também partilhar da fraqueza humana e depender de um chamado divino, assim como Arão. Demonstrando que Cristo não glorificou a si mesmo, mas foi solenemente designado por Deus, o texto introduz a profunda e misteriosa declaração de que Jesus foi estabelecido sumo sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. A segunda metade do capítulo, no entanto, interrompe temporariamente essa densa exposição teológica para trazer uma severa advertência pastoral sobre a imaturidade espiritual dos leitores, repreendendo-os por ainda dependerem de leite espiritual quando já deveriam ser mestres capazes de digerir o alimento sólido da palavra da justiça. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante, que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos Hebreus 5 do livro de Hebreus da Bíblia. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. 2. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. 3. Por isso, ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. 4. Ninguém toma essa honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi Arão. 5. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. 6. E diz noutro lugar: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. 7. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. 8. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. 9. E, uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. 10. Sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Uma chamada ao crescimento espiritual. 11. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. 12. Embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, e não de alimento sólido. 13. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. A ordem superior do sacerdócio e o perigo do raquitismo espiritual. O capítulo 5 de Hebreus aprofunda a figura de Jesus como nosso sumo sacerdote, um tema essencial para os leitores originais que estavam acostumados com a pompa, a segurança e os rituais do Templo de Jerusalém.
O autor faz um paralelo entre o sacerdócio humano tradicional, a linhagem de Arão, e o sacerdócio de Jesus. Ele introduz uma figura misteriosa do Antigo Testamento, Melquisedeque, para provar que a autoridade de Cristo pertence a uma categoria eterna e superior. No entanto, no meio de uma explicação teológica profunda, o autor interrompe o seu raciocínio. Ele percebe que a sua audiência está espiritualmente despreparada e faz uma das exortações mais contundentes do Novo Testamento sobre a imaturidade e a preguiça espiritual da Igreja. O tema central deste capítulo é: Jesus é o sumo sacerdote perfeito porque une a empatia humana e a validação eterna da ordem de Melquisedeque, qualificando-se através do sofrimento como a fonte da salvação eterna. Isso exige que a Igreja abandone a infantilidade espiritual e busque o amadurecimento na palavra. Primeiro, as credenciais do sacerdócio humano, versículos 1 a 4. O que o autor está ensinando? O autor começa listando as regras e o perfil do cargo de sumo sacerdote no Antigo Testamento. Para que o sistema funcionasse, o sacerdote precisava preencher 3 requisitos fundamentais. 1. Identificação humana. Versículo 1. Ele precisava ser escolhido dentre os homens para poder representar a humanidade diante de Deus, oferecendo dons e sacrifícios pelos pecados. 2. Empatia baseada na própria fraqueza. Versículos 2-3. O sacerdote humano não podia olhar com arrogância para o povo. Ele devia ser capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que andavam errados, porque ele mesmo sentia na pele a fraqueza moral. Por ser um pecador, ele tinha a obrigação de oferecer sacrifícios de sangue pela sua própria purificação antes de tentar purificar o povo. 3. Chamado divino legítimo. Versículo 4. Ninguém podia acordar de manhã e decidir: hoje serei o sumo sacerdote. A autoproclamação era proibida. O cargo era uma honra concedida exclusivamente por designação e chamado de Deus, assim como aconteceu com Arão, o irmão de Moisés e primeiro sumo sacerdote de Israel. A lição espiritual principal. O mediador entre os homens e Deus precisa ser alguém que entenda a realidade da fraqueza humana e que possua uma vocação divinamente autenticada, não auto-estabelecida. Aplicações práticas. 1. Tratar os caídos com compaixão. Quando você vir um irmão fraquejar, pecar ou demonstrar ignorância, não reaja com orgulho ou julgamento severo. Lembre-se de que você é feito do mesmo barro e está sujeito às mesmas fraquezas. 2. Respeitar as vocações de Deus. Não busque posições de liderança ou honra na igreja por vaidade ou ambição pessoal. O ministério é um encargo pesado que depende do chamado e da capacitação soberana de Deus. 3. Reconhecer a necessidade de purificação. No Antigo Testamento, os líderes precisavam de restauração constante. Mantenha uma rotina de arrependimento diário, reconhecendo que a liderança ou o tempo de igreja não o tornam imune ao erro. Compreensão no Antigo Testamento. A escolha de Arão e sua linhagem sacerdotal é descrita detalhadamente em Êxodo 28:1, onde Deus ordena a Moisés: chame seu irmão Arão e os filhos dele, para que me sirvam como sacerdotes. A história mostra que quando homens tentaram usurpar essa honra sem serem chamados, como Corá em Números 16 ou o rei Uzias em 2 Crônicas 26, o julgamento de Deus foi imediato e severo. Segundo, a legitimidade e a linhagem eterna de Cristo, versículos 5 a 10. O que o autor está ensinando? O autor aplica as regras do sacerdócio diretamente a Jesus, provando que ele cumpre cada uma delas de forma infinitamente superior. Primeiro, Jesus não usurpou a glória do cargo. Sua nomeação veio diretamente do Pai, que validou sua identidade em 2 profecias do Antigo Testamento: Tu és meu filho. Salmo 2, e tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, Salmo 110. Jesus não pertence à linhagem terrena de Arão, que era da tribo de Levi, enquanto Jesus nasceu da tribo de Judá, mas a uma ordem sacerdotal anterior, real e eterna. Segundo, o texto nos mostra o nível de humanização de Jesus. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, versículo 7. Isso evoca o cenário de sua agonia no Getsêmani. Ele clamou àquele que o podia livrar da morte e foi ouvido, não porque foi poupado da cruz, mas porque Deus o ressuscitou e o glorificou por causa de sua reverente submissão. O versículo 8 apresenta um mistério profundo. Mesmo sendo filho de Deus, Jesus aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Ele não deixou de ser Deus,
Mas como homem, ele precisou passar pela experiência prática e progressiva da dor para validar sua obediência. Através desse sofrimento, ele foi aperfeiçoado, completamente qualificado, para o cargo, tornando-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. A lição espiritual principal. Jesus é o sacerdote perfeito porque sua autoridade não vem de uma herança humana temporária, mas de um decreto eterno do Pai, e sua empatia foi testada ao limite pelo sofrimento real e pelas lágrimas. Aplicações práticas. Derramar o coração diante de Deus. Se o próprio Filho de Deus orou com alta voz e lágrimas em seus dias de angústia, você não precisa fingir força ou rezar de forma mecânica. Seja honesto com Deus no seu Getsêmani. Ele ouve o clamor dos submissos. 2. Aprender a obedecer na dor. O sofrimento é a escola onde a nossa obediência teórica se torna prática. Quando passar por lutas, não pergunte apenas por que eu, mas o que o Senhor quer que eu aprenda e amadureça através disso. 3. Vincular fé e obediência. O texto diz que Jesus é a fonte da salvação para os que lhe obedecem. Não existe salvação genuína sem submissão ao senhorio de Cristo. A fé que salva é a fé que obedece. Compreensão no Antigo Testamento. A referência histórica a Melquisedeque remonta a Gênesis 14, 18, 20, onde ele aparece de forma misteriosa como rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, abençoando Abraão séculos antes de Arão e da lei existirem. O autor de Hebreus usa o Salmo 110:4 para provar que o Messias reativaria essa linhagem superior e eterna de sacerdócio. Terceiro, o diagnóstico da preguiça espiritual, versículos 11 a 14. O que o autor está ensinando? O autor interrompe a aula de teologia profunda sobre Melquisedeque porque percebe um bloqueio na mente dos seus ouvintes. Vocês se tornaram lentos para aprender, versículo 11. No grego original, a expressão aponta para uma surdez espiritual voluntária, uma apatia preguiçosa que impede a absorção de verdades mais altas. Ele faz uma denúncia severa sobre o tempo perdido por aquela comunidade. Pelo relógio de Deus, a esta altura da caminhada, eles já deveriam ter maturidade suficiente para serem mestres, capazes de ensinar outros. Em vez disso, eles sofreram uma regressão espiritual e precisavam que alguém voltasse a ensinar os princípios elementares, o alfabeto, o beaba, da palavra de Deus. O autor usa a metáfora do desenvolvimento humano. A dieta do leite. Versículo 13. Quem só consegue digerir leite espiritual é classificado como uma criança, um bebê espiritual. Essa pessoa não tem experiência no ensino da justiça. Ela é instável, dependente e vive baseada apenas em emoções ou regras superficiais. A dieta do alimento sólido. Versículo 14. O alimento sólido. A teologia profunda, os compromissos pesados do Evangelho, é exclusivo para os adultos, maduros. E como alguém se torna adulto na fé? O texto dá o segredo. Pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. A maturidade não vem por osmose ou apenas por tempo de banco de igreja, mas pelo treino diário de aplicar a palavra nas decisões da vida. A lição espiritual principal. O tempo de conversão deve ser proporcional à maturidade espiritual. O cristão que se recusa a praticar a palavra atrofia o seu discernimento e permanece um bebê espiritual mimado, dependente de uma dieta infantil. Aplicações práticas. 1. Fazer um check-up da maturidade. Olhe para o calendário da sua conversão. Há quanto tempo você se diz cristão? O seu nível de conhecimento, domínio próprio, perdão e serviço é compatível com esse tempo ou você ainda dá chiliques espirituais de bebê? 2. Avançar para o alimento sólido. Pare de consumir apenas mensagens de autoajuda, promessas de prosperidade ou pregações rasas. Dedique-se ao estudo bíblico profundo, à leitura de teologia sadia e à meditação nas doutrinas difíceis da Escritura. 3. Treinar o discernimento. O discernimento entre o bem e o mal é um músculo espiritual. Exercite-o diariamente, ao escolher o que assiste, como gasta o seu dinheiro, como reage às ofensas e como guarda os seus pensamentos. O treino gera a maturidade. Compreensão no Antigo Testamento. Esse contraste entre a infância espiritual e a maturidade reflete as advertências de Isaías 28:9, onde o profeta reclama da insensibilidade do povo, a quem ele quer ensinar o conhecimento. A quem quer explicar a mensagem? Aos que acabaram de ser desmamados.
aos que acabaram de ser tirados dos seios maternos. Deus espera que seu povo cresça. Resumo dos pontos-chave. Primeiro, o sumo sacerdote da antiga aliança precisava ser homem, ter compaixão pelos pecadores por reconhecer suas próprias fraquezas e possuir um chamado divino legítimo da linhagem de Arão. Segundo, Jesus cumpre esse papel de forma perfeita e superior, sendo nomeado pelo Pai segundo a ordem eterna de Melquisedeque e qualificado como fonte de salvação através das suas lágrimas e sofrimento obediente na terra. Terceiro, a Igreja corre o risco de se tornar espiritualmente apática e preguiçosa. Muitos que já deveriam estar ensinando outros regridem para uma dieta infantil de leite. Quarto, o alimento sólido da palavra é reservado para os cristãos maduros que, através da prática diária e do exercício constante da fé, desenvolveram a capacidade de discernir o bem e o mal. Reflexão espiritual final. Hebreus 5 nos dá um chacoalho pastoral urgente. Vivemos em uma época de cristianismo de fast food, onde muitas pessoas querem apenas o alívio imediato para suas crises, mas se recusam a crescer. Querem o Jesus que enxuga as lágrimas no Getsêmani, mas rejeitam o Jesus que exige obediência prática no dia a dia. Pense na tragédia que o autor descreve. Pessoas que têm anos de igreja, que conhecem os jargões evangélicos, que cantam os louvores, mas que diante da menor contrariedade agem como crianças mimadas. Se o sermão é um pouco mais duro, ficam ofendidas. Se a liderança pede um compromisso de serviço, se afastam. Se enfrentam uma provação, duvidam do amor de Deus. Elas sofrem de raquitismo espiritual porque se recusam a largar a mamadeira do leite, aquelas mensagens que apenas afagam o ego, mas não confrontam o pecado. O seu sumo sacerdote, Jesus Cristo, não viveu uma vida superficial. Ele submeteu-se ao sofrimento, chorou lágrimas reais, obedeceu até a morte e foi aperfeiçoado para garantir a sua eternidade. Ele pagou um preço alto demais para que você passe a sua vida espiritual usando fraldas. Deus está chamando você hoje para ir além do básico. Chega de precisar dos mesmos conselhos básicos de sempre. É hora de treinar o seu músculo do discernimento. Use o tempo que se chama hoje para mergulhar no alimento sólido da palavra, assumir a responsabilidade de discipular outros e permitir que a escola do sofrimento molde o seu caráter à imagem do Filho. Deixe a infância espiritual para trás e torne-se um soldado maduro, pronto para honrar o sacerdócio daquele que intercede por você todos os dias no céu. Vou te explicar Hebreus 5 de forma simples e bem prática, destacando a mensagem principal e dividindo o texto em partes para mostrar as conexões com o Antigo Testamento. Tema central: a legitimidade do sacerdócio de Cristo e o perigo do imaturismo espiritual, como Jesus cumpre e supera os requisitos humanos ao ser ordenado segundo Melquisedeque após o clamor do Getsêmani, e a advertência pastoral contra a preguiça mental de quem prefere o leite à maturidade. Primeira parte: o perfil do sacerdócio humano, versículos 1-4. Versos 1-3. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens. Ele é capaz de se compadecer dos que se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Significado: o autor define as regras do jogo do Antigo Testamento. Para alguém representar a humanidade diante de Deus, precisava preencher dois requisitos: ser um ser humano real e ter empatia com os pecadores. O sacerdote levítico conseguia ter essa paciência pedagógica porque, ao olhar para o pecador, ele enxergava o seu próprio espelho. Ele também errava e precisava pedir perdão por si mesmo na hora dos sacrifícios. Verso 4. Ninguém toma essa honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato o foi Arão. Significado: o sacerdócio não era uma carreira profissional escolhida por vocação pessoal ou por ambição política, era uma indicação divina soberana. Autoproclamar-se sacerdote era uma infração gravíssima. Ligação com o Antigo Testamento. A menção a Arão evoca o relato de Êxodo 28:1, onde Deus chama especificamente o irmão de Moisés e seus filhos para o serviço sagrado. A história de Israel também possui episódios trágicos de pessoas que tentaram usurpar essa função e foram punidas severamente, como Corá, Números 16, e o rei Uzias, 2 Crônicas 26:16-21. Segunda parte: a dupla credencial de Jesus e o mistério de Melquisedeque, versículos 5-6. Verso 5. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei.
Significado: Jesus passou pelo mesmo crivo de legitimidade. Ele não invadiu o cargo por arrogância. A sua indicação veio direto do Pai, que validou a sua filiação e o seu direito de herança e governo. Verso 6, versículo-chave, e diz noutro lugar: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Significado: aqui está a grande virada teológica do livro de Hebreus. Jesus pertencia à tribo de Judá, a tribo dos reis, e não à tribo de Levi, a tribo dos sacerdotes. Legalmente, ele não podia ser um sacerdote levítico. Como o autor resolve esse nó jurídico? Ele revela que Deus possui outra linha de sacerdócio, muito mais antiga, eterna e superior, a ordem de Melquisedeque. Jesus é o cumprimento dessa linhagem misteriosa. Ligação com o Antigo Testamento. O autor combina duas profecias messiânicas monumentais, o Salmo 2,7, Tu és meu filho, e o Salmo 110,4, Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque aparece historicamente uma única vez na Bíblia, em Gênesis 14, 18, 20, como o enigmático rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo que abençoou Abraão. Terceira parte, a escola das lágrimas e o clamor ouvido, versículos 7 e 10. Verso 7. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Significado: uma das descrições mais íntimas da paixão de Cristo. O autor nos joga para dentro do jardim do Getsêmani. Jesus não enfrentou a cruz com apatia estoica, ele sentiu o terror da morte e da separação do Pai na pele, chorando e gritando em agonia. Deus o ouviu. Mas ser ouvido ali não significou ser poupado do Calvário, mas sim receber as forças necessárias para passar por meio da morte e ser ressuscitado em vitória. Versos 8 e 10. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e, uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna. Significado: Jesus sempre foi perfeito em divindade, mas ele precisava validar a obediência humana na prática do sofrimento. Ele não pulou nenhuma etapa da dor. Esse processo de desgaste o aperfeiçoou, isto é, completou seu currículo como Salvador perfeitamente qualificado para dar salvação a todos os que, inspirados por ele, também decidem obedecer a Deus. Ligação com o Antigo Testamento. Essa profunda aflição de Cristo e sua total confiança em Deus cumprem as profecias do servo sofredor de Isaías 53 e os clamores agonizantes dos salmos messiânicos, como o Salmo 22. Quarta parte. A repreensão contra o infantilismo espiritual, versículos 11 e 14. Versos 11 e 12. Coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Estão precisando de leite, e não de alimento sólido. Significado: o autor quer explicar o mistério profundo de Melquisedeque, mas interrompe o raciocínio para dar uma bronca dura nos leitores. O problema não era a complexidade da teologia, mas a preguiça espiritual dos ouvintes, lentos para aprender. Pelo tempo de estrada que eles já tinham de igreja, já deveriam ter maturidade para liderar e ensinar os outros, mas regrediram ao estado de bebês espirituais que só conseguem engolir leite, as verdades mais básicas da fé. Versos 13 e 14. Quem se alimenta de leite ainda é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir. Significado: o autor define as duas categorias de crentes. A criança. Vive à base de leite, não tem maturidade moral, muda de ideia com facilidade e não sabe aplicar os princípios de justiça no dia a dia. 2. O adulto. Maduro consome alimento sólido, teologia profunda, doutrinas densas. O segredo do adulto não é apenas o intelecto, mas a prática. Pelo exercício constante, treino diário de obediência nas decisões reais, ele calibrou a sua mente para ter o discernimento exato entre o bem e o mal. Ligação com o Antigo Testamento. Essa crítica ao povo que não cresce espiritualmente lembra as reclamações de Deus em Isaías 28:9. A quem ensinará o conhecimento? E a quem fará entender a mensagem? Aos desmamados do leite e aos tirados dos seios. Resumo geral. Sobre as credenciais e a humanidade de Jesus. Jesus não assumiu o sacerdócio por ambição própria, mas foi legitimado soberanamente por Deus Pai, inaugurando uma ordem eterna superior à de Arão.
2. A obediência de Cristo não foi teórica. Ela foi forjada no fogo do sofrimento real, das lágrimas intensas e do clamor sincero nos dias da sua vida terrena. Sobre o mistério de Melquisedeque. O sacerdócio de Jesus quebra as limitações do sistema levítico provisório, conectando-se a uma ordem real e sacerdotal eterna, representada pela figura de Melquisedeque. 2. Ao vencer o sofrimento e a morte, Cristo tornou-se a fonte inesgotável e definitiva de salvação para todos aqueles que se dobram em obediência à sua autoridade. Sobre o perigo do raquitismo espiritual. O tempo de conversão cria uma cobrança legítima por maturidade. Passar anos na fé sem evoluir na capacidade de discernir e ensinar é uma regressão vergonhosa. 2. O discernimento espiritual não brota por osmose ou mágica. Ele é fruto do exercício diário e repetitivo de aplicar os ensinos pesados da palavra na tomada de decisões diárias. Mensagem central. Validado pelo Pai e aperfeiçoado pelo sofrimento real, Jesus é o sumo sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Diante disso, a Igreja é convocada a abandonar o infantilismo espiritual do leite e buscar o alimento sólido da maturidade através da prática da obediência. Aplicação prática hoje. Primeira, seja honesto com Deus sobre as suas dores e angústias. O verso 7 mostra que Jesus orou com alta voz e lágrimas diante do peso da vida. Não tente manter uma postura de super-herói espiritual ou de frieza religiosa nas suas orações. Deus não se escandaliza com o seu choro, com o seu cansaço ou com o seu desespero. Rasgue o coração no seu quarto. A reverente submissão não está em fingir que tudo está bem, mas em chorar nos braços de quem pode te sustentar. Segunda, mude o seu critério de avaliação espiritual. O tempo de igreja não mede a sua maturidade. O verso 12 traz um choque de realidade. Embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente. Há pessoas com 20 anos de batismo que continuam melindrosas, fofoqueiras, birrentas e incapazes de controlar os seus impulsos cotidianos. Pare de se escorar no seu tempo de convertido e pergunte a si mesmo: eu mudei de verdade nos últimos 12 meses? Terceira, saia da dieta espiritual exclusiva de leite infantil. Se os únicos conteúdos de fé que você consome são frases motivacionais de redes sociais, pregações rápidas de entretenimento que só prometem prosperidade ou versículos isolados de conforto, você está desnutrido. Vá atrás do alimento sólido, verso 14. Compre bons livros de teologia, estude a história da Igreja, leia os livros inteiros da Bíblia com comentários bíblicos e force a sua mente a entender as grandes doutrinas da fé. Quarta, treine o seu discernimento moral através das escolhas difíceis. O verso 14 diz que os adultos discernem o bem e o mal pelo exercício constante. Assim como um atleta precisa de treino diário na academia para hipertrofiar os músculos, você precisa exercitar a obediência no cotidiano. O exercício constante é escolher não olhar a pornografia, escolher não sonegar o imposto, escolher segurar a língua na hora da fofoca e escolher perdoar quem te ofendeu. É a prática repetida que cria o músculo do caráter cristão. Quinta, associe fé com obediência prática na sua rotina. O verso 9 afirma que Jesus se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. O cristianismo bíblico não aceita uma fé puramente intelectual ou emocional que não altera o comportamento. Dizer que crê em Jesus, mas viver guiado pelas suas próprias regras e vontades egoístas é uma ilusão perigosa. Se ele é o seu sumo sacerdote e rei, a sua vida financeira, sexual, profissional e familiar precisa passar pelo crivo da obediência dele. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, além de compartilhar e se inscrever no canal. Isso ajuda muito, para continuarmos a trazer conteúdos incríveis para você. Obrigado por assistir, nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!